Olá, estudantes da primeira série. Quem está falando aqui é o professor Gustavo Trevelha e hoje nós vamos falar sobre energia. Fazer uma introdução sobre o conceito de energia. Vamos lá. Nosso objetivo de hoje, como eu falei, é conceituar energia. O que você precisa saber para poder entender bem essa aula? Primeiro, interpretar textos, né? Para você poder identificar as informações que são importantes naquele momento. Matematicamente é importante você conhecer as 4 operações, como a gente sabe, né? Potenciação, radiação, equação em primeiro e segundo grau e assim por diante. E fisicamente você deve dominar os conceitos de velocidade, aceleração, força e trabalho. Beleza? Mas vamos lá. Bem, tem um ditado que provavelmente você já ouviu falar, que você já ouviu mais de uma vez alguém dizer: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso é verdade ou não passa de um ditado popular? O que você me diz? Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Bem, antes de responder essa pergunta, nós precisamos entender o que é energia. Então essa vai ser a nossa pergunta inicial, né? Nada se perde, tudo se transforma, né? O que será que é isso? Então, para poder entender esse conceito, analisando, né, na óptica de mecânica de energia, nós vamos ter que conceituar energia. Bem, se você for analisar aqui, existem 2 definições que eu busquei em 2 literaturas diferentes, que vocês já vão perceber que é muito mais fácil você exemplificar energia do que você conceituar energia. Então, num livro conhecido como Halliday, que é um livro de ensino superior, ele diz o seguinte: tecnicamente, energia é uma grandeza escalar associada ao estado de um ou mais objetos. Certo? O que é esse estado que ele fala? Bem, é a velocidade, a temperatura, isso são grandezas físicas que estão relacionadas ao seu estado. Ou seja, quando eu mudo, por exemplo, a velocidade, eu mudo, né, a questão da quantidade de movimento, nós estamos mudando aquilo que a gente chama de estado. A mesma coisa acontece com a temperatura. Bem, em outra literatura, né, de ensino médio, nós vamos perceber do livro do Paulo Eno, ele diz que energia é a capacidade de mudar ou mover coisas. Também em outra literatura a gente ouve também dizer que energia é a capacidade de realizar trabalho, certo? Trabalho seria, na verdade, quando uma força promove um deslocamento. Beleza? Buenas, vamos lá. Então, como vocês podem dizer, né, vocês podem perceber que é muito mais fácil você exemplificar energia do que compreender. Quer ver? Vamos lá. O que é energia? Eu tenho certeza que você deve ter falado assim: é eletricidade, é comida, eu tenho que comer, né, para ficar com energia para poder fazer uma atividade. Então, perceba que você normalmente exemplifica, certo? Mas não consegue conceituar. Ok? Bem, uma das coisas interessantes da energia é que eu tenho uma propriedade que a gente chama de uma propriedade que eu considero fascinante, certo? Acompanhe aqui o slide comigo. A energia pode mudar de forma e ser transferida de um objeto para o outro, mas a quantidade total de energia permanece constante, ou seja, a energia é conservada. Até hoje, nunca foi encontrada uma exceção dessa lei de conservação da energia. Então veja que a energia ela obedece uma lei de conservação. A gente já viu sobre lei de conservação, né? Nós vimos lá que, por exemplo, a quantidade de movimento se conserva, nós vimos que a massa se conserva, certo? Então a energia também obedece uma dessas leis de conservação, ok? Bem, vamos dar um exemplo disso, né? Por exemplo, vocês estão vendo aqui uma foto, né, de uma pessoa com um pauzinho esfregando ali em cima do outro para tentar, por exemplo, gerar fogo, né? Se você assiste aqueles programas de sobrevivência, você percebe isso. Você escuta bastante tipo de técnica, né? O cara usa lá uma pergeneta, muitas vezes, ou utiliza a técnica lá de fazer fricção envolvendo 2 materiais, né? No caso, 2 madeiras ali, obviamente condições bem específicas, você consegue criar uma pequena chama, né? Ou, se você for imaginar algo mais Nutella, vamos supor assim, seria você pegar uma furadeira, por exemplo, tentar furar um material, tu percebe que às vezes gera calor. Então, ao esfregar 2 pedaços de madeira com força bastante e por um tempo suficiente, a madeira se inflama.
você transforma energia muscular em energia térmica, certo? É isso que você está fazendo, então é uma conversão. Outro exemplo, olha ali, ó, pessoal de Antonina, certo? Nós temos lá um trem, né, movido a vapor, uma locomotiva lá de 1800 e vai lá bolinha, certo? Galera que quer visitar lá, vai dar uma olhadinha para você ver como aquele equipamento ele mudou praticamente toda a nossa relação com o mundo. Veja, aqui, quando esquentamos água e transformamos em vapor para movimentar uma máquina, estamos convertendo energia térmica em energia mecânica. Na realidade, se você for analisar, a energia térmica ela vem de um lugar, que na realidade é uma energia química, né? O fogo em si, então a origem ali da chama, da queima da madeira, ela está transformando aquela energia, né, da biomassa, no caso da madeira, do carvão mineral, né, que seria uma energia de combustível fóssil, em uma energia que é uma energia química que está ali e ela será transformada para energia térmica e assim você transformaria em energia mecânica. Certo? Bem, uma outra ideia interessante, né? Veja esse GIF que bonito, você analisando um celular aqui, certo? A energia utilizada em celulares vem de baterias. As baterias convertem a energia química em energia elétrica, certo? Bem, essa energia elétrica, certo? Ela é proveniente de uma energia química, ou seja, uma energia que ela está armazenada dentro da bateria, certo? E hoje as baterias, por exemplo, é fundamental para que você tenha os portáteis, como o seu celular, câmeras, assim por diante, como também para os automóveis, né? Para você poder ter os automóveis elétricos, que é algo que está sendo estudado, precisas ter um estudo bastante maciço com relação às baterias, certo? Bem, então vejam, né? Conversão de energia química em energia elétrica, certo? Veja que doido essa imagem aqui, você está vendo uma lâmpada, ok? Essa lâmpada aqui, nesse caso, a passagem da corrente elétrica que passa por um condutor ou através de um filamento de uma lâmpada incandescente, transforma a energia elétrica em térmica. Isso aqui é conhecido como o famoso efeito Joule, né? Efeito Joule. E quem sabe em luminosa. Por que eu coloquei em quem sabe? Por causa que a energia, no caso de uma lâmpada incandescente, que é aquelas lâmpadas de Edison, né, as lâmpadas mais antigas, elas esquentam tanto que elas geram luz. Certo? Essa que é a sacada. Então você tem, na verdade, um resistor que está convertendo aquilo que ele é feito. Converter energia elétrica em energia térmica, né? Lembra de resistor com uma resistência de chuveiro? É parecido, certo? Você está convertendo energia elétrica em energia térmica, só que você gera tanto calor que ele chega a ficar incandescente, certo? Beleza, vamos lá. Bem, eu vou fazer com vocês aqui uma atividade, certo? Então acompanhe comigo aqui a leitura dessa atividade. Você já brincou com um carrinho a corda? Caso você não conheça, é um carrinho de brinquedo que, ao ser afastado para trás, aciona uma mola e, ao ser solto, ele é impulsionado para frente. Quais são as formas de energia que você consegue identificar que se transforma para movimentar esse carrinho? Certo? Conhecido também como carrinho de fricção. Então, qual é o tipo de energia que você consegue identificar quando você está brincando com esse carrinho, como ele se acorda, né? Ou como eu conheço como carrinho a fricção. Eu vou dar um tempinho para você pensar sobre isso e daqui a pouco a gente volta para discutir.
E aí, meus queridos, conseguiram resolver essa questão? Usar a massa cinzenta para pensar que tipo de energia que eu estou convertendo? Claro, muitas vezes vocês devem ter pensado em outros nomes, mas às vezes está querendo identificar a mesma coisa. Porque a gente tem algumas palavras que é de uso, costume da física, né, da ciência. Então aqui, antes de mais nada, né, pegue essa resposta e compartilhe com o seu professor e colega. Vai discutir essa questão com ele, que tipo de energia que está relacionado, certo? Faça isso. A física ela é feita de experimentação, de diálogo, de discussão, de discordância, certo? Pense nisso. Mas eu vou dar uma possível resposta para vocês. Uma possível. Não significa que aquilo que você pensou não esteja certo. Bem, entre as energias utilizadas no processo, podemos citar a energia muscular, que afasta o carrinho para trás e sendo transformada em energia elástica, que por fim se transforma em energia de movimento, fazendo o carrinho andar para frente, certo? Então você tem uma energia muscular, certo? Proveniente aqui, de onde vem essa energia muscular, pessoal? Ah, vem da energia química, dos alimentos que a gente consome e tal. Essa energia muscular, ela é transformada em energia elástica, que é uma energia que pode ser armazenada, certo? Por isso que se chama corda, né? Alguns falam corda, alguns elástico. Fricção, se tem uma mola que pode lá ser torcida e na hora que você torce essa molinha, ela acaba acumulando energia. E a hora que você solta essa energia, ela é liberada em energia de movimento. Então, a gente vai chamar essa energia de movimento, uma delas como energia cinética. Você vai ver isso aí mais para frente. Bem, beleza, né? Vamos falar um pouquinho sobre a lei da conservação da energia. Vamos lá comigo. Bem, esse princípio estabelece que a quantidade total de energia em um sistema isolado é constante. Isso significa que ela pode se transformar em diversos tipos de energia, mas a soma de todos esses tipos dá sempre um valor constante. Vejam, eu vou ler de volta. Isso significa que ela pode se transformar em diversos tipos de energia, mas a soma de todos esses tipos sempre dará um valor constante. Primeira coisa que você pode entender é que a energia é uma grandeza escalar. Então, ela, na verdade, depende apenas de um módulo, de um número, certo? Então, nós podemos identificar que a energia ela pode ser transformada, mas na hora que eu somo, certo? Eu vou perceber que o valor sempre é o mesmo. Vou dar um exemplo de soma para vocês poderem entender. Não tem nada a ver com energia, mas seria a mesma ideia. Por exemplo, massa. Se você vai fazer lá 2 kg de massa de pão, você vai lá pega, por exemplo, 1,5 kg de trigo, mais 300 gramas de água. Vou fazer um exemplo só para a gente poder entender, vai com certeza muito mais que isso, mas você tem ali, somando a 1.800, mais lá umas gramas de fermento, umas gramas de açúcar, umas gramas de sal, leite, ovo, tal. Todas essas massas, elas somam o total dos 2 quilos, certo? Ou seja, a soma de cada porção, a soma delas dá os 2 quilos, certo? E na hora que eu vou dividir e fazer pães, né, os biscoitinhos e tudo mais, eu percebo que na hora dessa divisão, esses 2 quilos permanecem. Ou seja, se eu faço lá 4 pães iguais, eu vou ter aproximadamente meio quilo de massa em cada desses pães, certo? Esse que é o conceito. Claro, eu fiz um exemplo com massa, né? Não tem nada a ver com... Tem uma relaçãozinha com energia, mas é outra história. Mas aqui é a mesma ideia, a gente pode usar essa mesma analogia com energia, certo? Bem, então, se você for olhar essa imagem aqui, a galerinha que gosta de astronomia, né? Veja, isso quer dizer que no universo, a energia existente nele hoje é exatamente a mesma existente assim que aconteceu o Big Bang. Então vejam, né? A quantidade de energia já existia desde a origem do universo, certo? A discussão de onde veio essa energia é outra história. Não vamos entrar nesse detalhe aqui, mas entenda que a quantidade de energia que nós temos hoje, ela é a mesma que tem desde o início do universo. Ok, meus queridos? Bem, e isso responde à nossa pergunta do início da aula. Realmente, na natureza, com relação à energia, nada se cria, nada se perde. A energia apenas se transforma ou se dissipa de um ou outros tipos de energia, certo? Então vejam que essa propriedade fascinante da energia, que é o princípio de conservação, ok? Bem, vamos lá.
Uma atividadezinha para vocês poderem ver se vocês estão ligados no esquema. Já que na natureza nada se cria, nada se perde e tudo se transforma, é possível criar um motor com bateria eterna, isto é, com uma fonte de energia que nunca precisa ser carregada? Eu tenho certeza que tem muito carinha aí da escola, muito carinha aí de casa que está pensando em fazer um negócio que esteja gerando energia constantemente. Né? É um bagulho louco isso. Isso é muito maluco. Eu lembro da minha época de piá pensando nisso, certo? Mas será que é possível fazer isso? Será que é possível fazer uma bateria eterna que jamais irá ser carregada? Tem um exemplo aqui, ó. Isso aqui é uma possível máquina disto. Bem, eu vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente responde essa questão. E aí, meus pimpolhos, conseguiram entender essa pergunta aqui, cara? Vamos lá, antes de mais nada, lembre-se de sempre compartilhar sua resposta com os professores, os coleguinhas, os amiguinhos, certo? Sempre compartilha lá e veja o que vocês acharam aí. Internet é boa, pesquisa sobre isso, certo? Bem, eu vou dar uma possível resposta para você. Primeiro que esse fenômeno iria acabar com a alegria dos donos de postos de combustível, mas infelizmente é impossível. O motor que cria energia do nada para poder se movimentar, pois mesmo operando em ciclos, uma parte da energia é sempre dissipada, certo? Então vejam que na realidade, né, é impossível a gente fazer isso. Nós sempre teremos uma parcela de energia que é dissipada. Isso normalmente acontece quando você faz a transformação. Quanto mais transformações de energia você tem, normalmente mais dissipações você terá no processo.
certo? Isso a gente vai falar sobre eficiência tal de máquina, mas normalmente é isso que acontece. Cada vez que você transforma energia de um tipo em outro, existe uma tendência natural de haver uma perda, certo? Uma energia dissipada que ela não pode ser adquirida novamente. Pois bem, ok? Bem, isso aqui vai responder uma perguntinha de vocês que vocês devem ter perguntado. Se vocês foram lá e pesquisaram na internet, vocês devem ter visto isto, o modo perpétuo, né? É uma classe hipotética, veja claro que é uma classe hipotética de máquinas em que a energia consumida é gerada pelo seu próprio movimento. Mas esse conceito contraria as leis de conservação de energia e as leis da termodinâmica. As leis da termodinâmica, elas colocam um basta nessa brincadeira, né? Então se percebe que não tem essa. A figura utilizada na questão, né, que foi apresentada, ela é um projeto de um modo perpétuo idealizado por Leonardo da Vinci. Tá? Tome cuidado com simulações. Se você for aí na internet, você vai perceber que tem muitas simulações, certo? Que são bonitas, elas são até relaxantes, né? Vamos supor assim. Você começa a olhar, você fica hipnotizado e dá aquela calma, né? Mas tem que tomar um pouquinho de cuidado nessa parte. São apenas simulações, certo? Não, às vezes não representam a realidade disso aí, ok? Lembre-se que ciência é discutida. Você pode achar na internet aí possíveis artigos, inclusive, né, vídeos que mostram que essa lei está sendo conservada. Mas para você poder ser aceita pela comunidade científica, né, passa-se por um crivo, né? Existe todo um estudo, debate de ideias e tal, para realmente você reformular, né, uma lei ou acabar com uma certa lei, certo? Então não é um processo tão simplista assim, não é uma coisa de um paper, né, um papel lá, né, um artigo que vai descrever, acabar com todo o conceito praticamente de séculos aí. Certo? Bem, então, fechou. O que vimos hoje? Que a energia, ao mesmo tempo que pode ser um conceito mais importante da física, é algo complexo de se definir. Que a energia pode ser capaz de proporcionar o movimento de objetos. Existem diversos tipos de energia e diversas formas de transformação. E em um sistema isolado, a quantidade de energia é sempre a mesma. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até breve, meus queridos. Tchau, tchau.